Oi, pessoal. Boa noite para todos. Nós estamos esperando a nossa convidada, a professora Débora Alves, médica, homeopata, que vai hoje falar sobre hidradenite e homeopatia. Então, vamos esperar um pouquinho, tá bom? Para o pessoal começar a entrar aqui na live conosco, para que a gente possa começar com um assunto muito rico, que agora é a homeopatia no tratamento da hidradenite. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio aqui. Quem já chegou, a Gil, a Carmo Alvim também entrou. Pessoal, vão avisando aí os portadores de hidradenite que essa live hoje também é muito importante, porque nós temos aí uma outra alternativa, com uma profissional assim de excelência na homeopatia, professora universitária e doutoranda em ciências médicas. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite para todos. Vamos esperar, eu já chamei. Vamos ver aqui. Opa, ok. Eu já chamei a professora, é só esperar a professora entrar, tá bom? Só um pouquinho. Ela já vai entrar já, tá marcada para 7 horas da noite. Oi, Luísa. Luísa, eu preciso conseguir salvar essa live, eu espero conseguir, viu? Hoje não tem minha filha aqui, eu fico um pouquinho atrapalhada com essa história aí de salvar a live. Eu espero conseguir. Eu já mandei aí um oi para professora Débora. Opa, professora Débora. Professora, Olá, boa noite, tudo bem? Então, boa todo o noite, tudo pessoal, bom? Tô dando uma tudo bem, olha. ajeitadinha na câmera aqui para Eu poder. também. A minha tá tortinha. Me ajudou muito eu comprar na internet, já é fazer um merchandising aqui. Ah, Comprar na mas é internet bonita um mesmo. pedestal, ajudou muito. Eu comprei também aqui, tem um aqui, só que é da minha filha e como ela usa muito, ele tá meio tortinho, mas tá dando para a gente ajeitar aqui também. Um Professora, prazer, muito obrigada pelo convite, um prazer lhe conhecer, mesmo que seja online. eu que agradeço muito a sua disponibilidade para poder nos atender aqui. O nosso projeto, o projeto Luz na Hidradenite Supurativa. Nossa, é uma felicidade para nós podermos contar com profissionais de excelência falando sobre uma patologia que ainda não é muito conhecida, mesmo no meio Sim. médico, né? E nós estamos, através de outras lives e de outros profissionais, nós estamos aí já formando um grupo de médicos, né, de especialistas na área da saúde, para que possam participar do nosso projeto. E nós estamos muito felizes, porque um pessoal de peso aí já começou a se mobilizar conosco para nos ajudar nesse projeto de oferecer melhor qualidade de vida e bem-estar aos portadores de hidradenite. Então, eu vou começar a live agora, vou apresentar para o pessoal que está chegando agora, a Tá professora bom. Débora, essa simpatia que está aqui conosco, super novinha, né? Não vou perguntar a idade, mas é super Olha, pode novinha. perguntar, porque eu estou muito orgulhosa de chegar no 4.0. Tá na 4.0 com carinha de 30. Ah, ganhei um mês. Isso aqui, eu digo que não é magia, é homeopatia. Ela tá vendo aí, ó. Mais uma dádiva da homeopatia. Então, nós aqui, nós temos esteticistas no nosso grupo, temos biomédicas, eu sou esteticista e sou jornalista, então, assim, vendo a sua pele, vendo aí a sua luz, 4.0 nada, 4.0 nada, tá com carinha de 30. Então, vamos começar aqui. Pessoal, Vamos lá. olha, nós estamos aqui com a professora Débora Alves dos Santos. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela, que é importante para que vocês saibam, tá?
É a doutora Débora Alves dos Santos, ela é doutoranda e mestre em Ciências Médicas pelo ERJ, lá no Rio de Janeiro, na área temática de Informação, Educação e Saúde, é pós-graduada em Residência Médica em Homeopatia, R1 e R2 em Clínica Geral e R3 com ênfase em Pediatria e Geriatria pela Unirio, graduação em Medicina pela Unirio e atualmente é professora assistente da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio. Ela tem experiência em clínica geral, pediatria e geriatria em ambulatório e enfermarias hospitalares e também em consultório particular. Então, nós estamos aqui com uma pessoa mais do que qualificada para falar conosco sobre homeopatia e hidradenite. Só quero fazer um adendo antes de passar a palavra para a professora Débora, que hoje é aniversário do Samuel Hahnemann, né? Ele estaria fazendo 266 anos, e também, pelo que eu pude pesquisar aí, é aniversário da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, não é isso? Que foi fundada em 1912. Então, nós estamos aí numa egrégora vibracional maravilhosa, né? Para falar de homeopatia e dos benefícios da homeopatia para os portadores de hidradenite. Então, professora Débora, é com muito prazer que eu passo a palavra para que você possa nos falar um pouquinho a respeito de questões relacionadas à homeopatia e como a homeopatia trata o portador de hidradenite. Bom, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É muito carinhoso a forma como vocês abordam os pacientes, porque realmente no meio médico há muita confusão, até na origem das questões relacionadas à hidradenite e a confusão de diagnósticos. Mas primeiro eu gostaria de agradecer o convite, porque realmente é uma grande oportunidade de poder esclarecer as pessoas sobre a homeopatia e como a homeopatia pode cuidar dos portadores de hidradenite. Eu coloquei uma listagem de alguns pontos que seria importante eu não esquecer. Quando Magda me convidou para falar sobre o tema, e ela pediu uma primeira data, nessa data eu não podia. Aí ela me perguntou qual é a data que eu podia mais para frente. Então eu pensei quando eu fui pensando nas datas, eu falei, puxa, mas dia 10, falar da homeopatia, no dia 10 você tirou as palavras da minha boca, tirou a minha deixa de alegria de contar que hoje realmente é aniversário de Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, porque foi ele que organizou todo e sistematizou toda a filosofia e prática da homeopatia. Então, eu acho que seria bom, em primeiro lugar, contar um pouquinho do que é a homeopatia para muitas pessoas. Porque há uma grande confusão entre homeopatia, fitoterapia e homeopatia e chá. Muitas pessoas me perguntam o que é. É uma coisa muito curiosa, sabe? Que me pergunta se a homeopatia é plantinha. Aí eu brinco, olha, se a homeopatia for usar um apelido das suas origens, a homeopatia seria mais pedrinha. Porque a homeopatia usa como origem de seus medicamentos, origem de produtos minerais, produtos vegetais e produtos animais. Então, a homeopatia tem mais de 5.000 substâncias para o uso dos pacientes. E é uma medicação que não foi testada em animais, ela é testada apenas em humanos. O que é uma coisa boa para quem também procura um tratamento que não agrida os bichinhos. Há mais ou menos uns 200 anos atrás, veio Samuel Hahnemann, nasceu em 10 de abril de 1755, e ele estudou numa escola de homeopatia, de medicina alemã. Só que ele ficou muito inconformado, resumindo a história, com os tratamentos que eram feitos na época, há 200, 300 anos atrás. Nós tínhamos, em alguns casos, por exemplo, era sangria, remédios para vomitar, remédios para ter diarreia. E quando a pessoa não conseguia, quando a pessoa sobrevivia do tratamento, ela talvez conseguisse sobreviver da patologia que estava cometendo ela. E Hahnemann, como médico, perdeu um dos filhos para esse tipo de técnica médica na época que não era baseada em experimentação, em pesquisas, era empírica. Então ele foi estudar, ele era uma pessoa poliglota, falava muitas línguas, ele não era um nobre,
era uma pessoa do povo. O pai dele era pintor de porcelana na época. Então, ele estudou medicina com a ajuda do professor, ele morava na casa do professor. Ele teve ajuda a gente chama de um mecenas, de uma pessoa nobre que o patrocinou. Ele teve ajuda das traduções que ele fazia, como ele falava muitas línguas, era uma pessoa intelectual por muito esforço. Ele falava muitas línguas e traduzia os livros de química, os livros médicos. Então, ele se sustentava dessa maneira. E quando ele estava num processo de estudos, ele bateu numa questão de tradução e falou assim, poxa, esse princípio aqui de um médico que ele estava traduzindo, mas esse princípio me lembra um princípio lá da época do pai da medicina, de Hipócrates. Porque Hipócrates havia anunciado 3 princípios de cura para tratar as pessoas. A gente pode traduzir como os 3 princípios que a gente vê atualmente, e muito fácil hoje de compreender, porque temos muitos vídeos para entender. Um princípio era o princípio dos contrários, que a gente vê hoje nos anti-inflamatórios, por exemplo. O corpo está inflamado, então a gente vai com uma medicação que vai contra a reação orgânica, e é necessário em alguns momentos, sim. Então a gente usa uma medicação anti-inflamatório. A gente usa muito na hidradenite corticoide, que costuma diminuir a reação inflamatória também local e generalizada do organismo. A gente usa isso, a gente chama de alopatia, a gente chama de medicação no princípio dos contrários, lá de Hipócrates. Hipócrates também anunciou um princípio chamado princípio dos iguais, que é aquilo que trata, é aquilo que causa doença, é aquilo que trata. É o princípio da vacina, em que a gente coloca um vírus inativado, ou um vírus morto, ou pedacinhos do vírus, para poder estimular que o corpo crie anticorpos contra aquele bichinho, seja vírus, seja bactéria. A gente cria as vacinas para isso. Isso são o princípio dos iguais. Aí vem o pulo do gato da homeopatia, que é o princípio da semelhança, em que a gente utiliza medicamentos que ajudam o paciente a ter a reação ao agente, a ter reação, a organizar o seu organismo melhor, mas não é contra a hidradinite, ou contra aquilo que está causando o problema nele. O corpo reage para achar o equilíbrio. Então, tendo consciência disso, consegui explicar um pouquinho do que é a homeopatia? Então, a homeopatia ela vai ao encontro do corpo. Quando a gente usa uma tática muito boa para entender a homeopatia na prática, é assim, quando a gente lê a bula de um medicamento clássico, a gente lê a bula de um remédio contra enjoo, por exemplo, aquele famoso branquinho, quando a gente lê ele, lá nos efeitos colaterais super comuns, tem escrito um dos mais comuns é o quê? É o sono, não é? Sim. Eu acho que isso é um princípio até comum de muitos remédios. Sabe, eu vi outro dia, eu gosto muito de memes e gosto de coisas divertidas para ministrar aula. Então, eu vi assim, qual é o princípio da maioria dos remédios? Você está com alergia? Toma um antialérgico e vai dormir. Porque a alergia vai melhorar. Você está enjoado? Toma um antiemético, e ele vai te dar sono. É um efeito muito comum dessas duas classes. Então, esse efeito não é um efeito do remédio, é uma reação do organismo. Porque o que é o efeito, por exemplo, de um antibiótico? É muito comum quando a gente toma um antibiótico via oral, a gente ter diarreia, por exemplo. É um efeito muito comum, não é? Aquela má digestão, aquela sensação de empazinamento, o intestino solta. É uma coisa muito comum. Mas essa diarreia não é um efeito do remédio, é uma reação do organismo ao remédio. E é assim que a homeopatia funciona. A homeopatia funciona estimulando a reação do organismo. E aí, de uma maneira voltamos global. De uma maneira global. E aí vem uma coisa muito legal da homeopatia, que é a origem das substâncias. A gente tem, como eu falei, as substâncias de origem mineral, então a gente pode usar
desde o nitrato de prata, calcários, minérios importantes, composições de sais minerais. A gente usa plantas, normalmente a planta inteira na época da floração para preparar a substância original e fazer os medicamentos homeopáticos. E aí uma coisa legal da substância homeopática, do medicamento homeopático, é menos efeitos colaterais, porque se as substâncias comuns e clássicas fazem uma ação e uma reação, e faz uma ação no corpo, por exemplo, um anti-inflamatório faz uma ação no corpo e o corpo tem uma reação, a homeopatia trabalha com essa reação apenas. Na verdade, não é apenas, mas é muito poderosa essa reação. Então, a gente tem menos efeitos colaterais quando a gente usa medicamentos homeopáticos. Então, os remédios homeopáticos talvez fossem muito bons como uma primeira linha de tratamento. Sabe? Quando a hidradenite começa naquela fase 1, que a gente usa, às vezes, aplicação quente para ver se ela drena e melhora a dor, que é uma medida não medicamentosa. Junto com isso, a homeopatia seria o ideal. Não que ela não atue na fase 1, 2 e 3, nas outras fases. Mas aí eu já tiquei aqui para falar sobre a homeopatia. Acho que eu consegui falar. E tem duas coisas que a homeopatia pode atuar muito legais no paciente com hidradenite. Eu costumo explicar isso no consultório, que são 2 polos. O primeiro polo é tratar da pessoa, no sentido de a gente tem o paciente com hidradenite, que é o paciente agitado, que é o paciente ligado no 220, e tem o paciente que é mais calmo. Então a gente... A Luísa Freitas. É 2.000 volts ela. Exatamente. Então, às vezes eu chego para um paciente, agora falando, né? O paciente chega para mim no consultório e diz: doutor, eu vim aqui porque eu tenho intestino preso. É um exemplo que eu uso muito. Aí digo: bom, se eu sou uma clínica geral apenas, ou, enfim, vou fazer um tratamento protocolo clássico com intestino preso. Protocolo clássico, o que que é? É ingerir mais líquidos, ingerir mais fibras. E se precisar, eu uso um laxante. É um protocolo. E que vai servir para mim, que sou mais calma. Vai servir para a Luísa, que é ligada no 220. Vai servir praticamente para todas as pessoas. Na homeopatia, não. Na homeopatia, a pessoa chega para mim com o intestino preso, eu vou dizer para ela: beba mais água, ingira mais fibras e faça exercícios, óbvio. Isso é da medicina. Isso é do clássico. Mas existe um outro plus. A homeopatia tem um plus nisso, que é bem legal. Que é eu ver para o paciente perguntar: você é mais agitado, esporrento, sabe? Tomou, levou. Sabe aquela pessoa que diz assim: ô, você está furando a fila. Vai lá para o fim da fila que você está furando a fila. Se você for desse grupo, por exemplo, vou dar nos Vômica. Se você for do grupo não fala nada, engole o sapo e remói, eu vou lhe dar natro muriático, por exemplo. Então, o perfil emocional da pessoa vai mudar a medicação que eu vou escolher. Então, essa primeira linha de tratamento na homeopatia, que é tratar a pessoa, o perfil da pessoa, a gente pode chamar de uma linha chamada unicista. Sabe? Que pode dar, por exemplo, um medicamento só e a pessoa vai na consulta com o homeopata. Fica 1 hora conversando. Aí eu falo: puxa, você vai tomar tal medicamento, um papel, e vai daqui a 1 mês me contar como você está. A pessoa: mas meu Deus, eu fiquei 1 hora na consulta, vou tomar um pozinho de nada e vou ficar 1 mês. Porque esse medicamento aqui é o medicamento do perfil. Mas, entretanto, contudo, todavia, nem sempre eu posso me dar ao luxo de usar ele só. Por quê? Às vezes o paciente chega para mim e diz: Débora, eu costumo ter hidradenite, mas eu estou numa fase remissão. Eu estou numa fase calma, porque a hidradenite tem agudizações. Eu estou numa fase calma.
Eu vou dizer, então você não está em crise? Não, olha as minhas axilas. Elas estão só um pontinhos vermelhos de cicatriz, então tá. Estou fora da crise. As minhas virilhas estão fora da crise. Então eu estou plenamente fora de crise. Embaixo da mama também tá ok. Nas minhas nádegas, na área escrotal, tá tudo fora da crise. Eu não quero entrar em crise. Ah, eu posso me dar o luxo de usar essa primeira linha. Ok, eu posso me dar o luxo de tratar da pessoa, da tendência que a pessoa tem de fazer infecções, inflamações crônicas, dela inflamar os folículos, porque essa é uma teoria que a gente ainda está chegando a alguma conclusão, né? Porque inicialmente a hidradeniite era entupimento dos poros sebáceos, das glândulas sudoríparas, fazendo alterações com gordura. Não, mas peraí, agora nós sabemos que são dos folículos. Então, aqueles canalículos, aqueles canais que se formam onde as bactérias entram e infeccionam, e aquelas inflamações de ervilhas que viram bolas de gude, e às vezes limões, dependendo do paciente, que ficam separadinhas, mas de repente elas se juntam e fazem um vulcão. Tudo isso. Sabe? Então, a pessoa diz para mim, Débora, eu estou fora de crise. Então, eu me dou ao luxo de conseguir segurar e tratar ela, para evitar que o organismo dela encontre na hidradeniite uma saída para colocar para fora os estímulos nocivos que o corpo está sofrendo. Aí a gente vai pegar... Claro! Eu tô falando que eu amo falar. Não, mas tá ótimo. As pessoas estão adorando isso. Nós tivemos uma live com um profissional, o doutor em medicina chinesa, o professor Walter Lara. Eu ia chegar nesse ponto. Então tá, então vamos parar. Continua. Conte dele, porque aí vai ser bom. Conte. Não, e ele falou sobre as questões relacionadas à teoria dos 5 elementos, né, as emoções existentes por trás da crise da hidradeniite, as emoções ligadas a órgãos e vísceras, como eles chamam, que fazem com que apareçam as lesões de hidradeniite. Quando você começou a falar a respeito das emoções e de como as pessoas reagem frente a alguns estímulos, como eu disse que a Luísa é ligada nos 2000 volts, é um vulcão, enquanto outras pessoas são mais quietas, engolem. Então, era só esse o meu adendo. Então, nós temos as questões físicas, as questões emocionais, que fazem com que haja uma reação do organismo, e essa reação do organismo está estritamente ligada ao tipo de personalidade que uma pessoa apresenta. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Tá. Tem uma coisa que é muito curiosa nessa parte, eu estou tomando conta da hora, porque eu queria usar meia hora falando desses perfis, meia hora falando da segunda linha. Então, nessa linha de perfis, a gente vai encontrar pessoas que é uma coisa muito bonita, essa parte dos perfis na homeopatia. Uma coisa muito bonita. Por quê? Já percebeu que cada pessoa tem uma forma de exteriorizar os seus estímulos nocivos? Então, por exemplo, uma pessoa está estressada, por exemplo, no fim de período de faculdade, o trabalho muito cansativo, um trabalho que uma família disfuncional, que estressa muito. A gente não tem como botar, tipo, mãe, pai, família, que dá bagunça num vidrinho, sacudir e virar remédio. Então, esses estímulos nocivos do ambiente, das nossas dificuldades de lidar com as coisas da sociedade, com as nossas emoções, cada pessoa tem uma forma de reagir. Tem gente que naquele estresse tremendo tem enxaqueca. Tem gente que nesse estresse tremendo tem dor de garganta. Tem gente que vai ter dor de estômago. Tem gente que na eminência de falar em público ou numa live vai ter intestino solto. Tem gente que na eminência de ter uma coisa vai ficar com problema na pele. Aí vai aparecer um monte de coceira, um monte de bolinha, vai parecer que é brutuejo e não é. Passou o estímulo nocivo, o estresse acabou. Cada pessoa tem um ponto no corpo, que é o seu cabelo de Sansão.
o seu tendão de Aquiles. E cada um sabe do seu tendão de Aquiles. As pessoas sabem, assim, puxa, quando eu me estresso, é só eu me estressar com fulano que a minha garganta reclama e eu fico rouco. É só eu me estressar com ciclano que eu vou ter uma bela de uma enxaqueca. A gente sabe disso. E existem pessoas em que esse tendão de Aquiles não é um tendão, é a pele. E aí vai ter gente que vai reagir com brotoeja, tem gente que vai reagir com coceira e tem gente que vai reagir com qual ponto fraco? A hidradeniite. Então, esse perfil de paciente existe na homeopatia. São perfis aí, eu sem querer olhei para cá, porque se eu fico olhando muito para baixo na tela, que não sei se as pessoas que já fizeram live, normalmente quem convida a gente, né, fica no canto de cima da tela e quem é convidado fica embaixo. E enquanto eu vou, se eu ficar olhando para os comentários, eu me perco, porque às vezes eu me emociono com qualquer coisa que a pessoa diz. Então eu tento não olhar. Então é muito engraçado, porque esses perfis, eles são muito bonitos de se estudar. Porque quando a gente percebe que o paciente, nesse caso, aí vai para a medicina chinesa, porque Hahnemann, ele bebeu de todas essas fontes. Hahnemann bebeu da fonte grega, bebeu da fonte italiana, da fonte da Ayurveda, da medicina chinesa. Ele era um estudioso de medicina, ele é um estudioso da pessoa. Ele aprendeu os seus estudos com base em Pestalozzi, que é um grande educador. O educador pelo amor. Então, Hahnemann colocou isso tudo na homeopatia. Uma coisa linda que está no inicinho do Organon, da Arte de Curar, que é o livro base da homeopatia, o livrinho de cabeceira de todo homeopata. Está escrito lá, qual é a mais nobre, qual é a única mais nobre missão do médico. Ele escreveu para médicos, mas eu costumo, quando eu faço cursos multiprofissionais, eu digo que eu acho que eu adaptaria de Hahnemann e diria assim, qual é a mais única e nobre missão dos profissionais de saúde? Curar. E se não pode curar, aliviar o sofrimento. De que maneira? Da maneira mais rápida, isto é, nada de ficar enrolando o paciente não, viu? Porque tem gente que adora ficar enrolando as pessoas. Aí diz, não, na próxima a gente resolve, vamos fazer isso aí. Não, então ele diz rápida, suave, significa sem iatrogenia, rápida, suave e permanente. Isto é, ele já sabia que as pessoas cronificam, que as doenças têm agudizações e cronificações. A doença tem um estado latente e, de repente, por algum estímulo nocivo externo ou interno, ou minha dificuldade de lidar com as minhas próprias emoções, essa doença agudiza. Entretanto, na fase 1 eu sei que vocês já tiveram outras lives para falar sobre a hidradeniite propriamente dita. Na fase 1, que é aquela fase mais inflamatória, ela é uma agudização, mas ela é capaz de retroceder para o zero. De não ficar cicatriz nenhuma e você dizer, mas você já tinha hidradeniite nessa axila? Já tive, não teve não. Tive, não teve não. Porque a pessoa consegue ter agudização e voltar. Entretanto, Hahnemann sabia que essas agudizações nem sempre a pessoa consegue voltar para o estado original. Então, a gente precisa, nessa primeira linha, existe essa primeira linha de tratar a pessoa pelo perfil dela colocar para fora seus estímulos nocivos externos por meio da hidradeniite. Por meio dessa doença crônica inflamatória de pele nos folículos e que se a gente deixa chegar de uma fase 1 para uma fase 2 para uma fase 3, é a mesma coisa que eu disser para um paciente o ponto de escape do corpo dele for uma gastrite, sai de uma gastrite eritematosa para uma gastrite pan-inflamatória e para uma úlcera. Essa evolução da doença acontece no paciente e a homeopatia consegue perceber isso. Aquele paciente que tem agudizações frequentes,
mas fica na fase 1 sempre. Ou aquele paciente que já abre o quadro de fase 1, mas já vai para a fase 2, na semana seguinte está na fase 3 e, meu Deus do céu, o que eu faço com esse vulcão? São aqueles pacientes mais quentes. Para a gente, homeopata, os pacientes sulfúricos. Para os ayurvedas, os pacientes pitas. Para a medicina chinesa, o paciente fogo. Na verdade, é uma linguagem que só muda de janela na maneira de observar o paciente. A janela da medicina chinesa diz que é fogo. A janela da medicina indiana diz que é pita. A janela da homeopatia diz que é um paciente sulfúrico. As três muito complementares no tratamento do paciente. Aí eu acho que agora, tem alguma dúvida nesse ponto do tratamento do perfil? Eu estou vendo aqui algumas perguntas já foram. A Luísa perguntou Sim. sobre um ativo da copaíba. Se a homeopatia trabalha com a copaíba para o tratamento da hidradenite. Sim, a copaíba é um medicamento muito utilizado. Entretanto, na homeopatia, a gente pode usar a copaíba mais para as tinturas. O que é tintura? Tintura se assemelha didaticamente a um extrato de planta. Sabe quando a gente pega a planta, macera, bota em álcool e faz aquele extrato da planta? O que a gente costuma comprar nas farmácias de produtos naturais, dos extratos de copaíba, são extratos fitoterápicos. Na homeopatia, a gente usa a copaíba para fazer o extrato homeopático. A gente também pode fazer. Pode usar de maneira local, pode usar ela dinamizada, mas na homeopatia a copaíba é mais usada em cremes e em dinamizações mais baixas. Pode ser usada tanto local quanto via oral, que é o segundo ponto da live. Entendi. Eu vou chegar lá. Ok. Eu estou com vontade de chamar a Luísa, porque diz que pode colocar 3 pessoas na live, né? Chama sim. Eu só estou com medo de repente, acontecer alguma coisa e perder. Eu vou tentar chamar a Luísa, tá bom? Tá só bom. Um minutinho. Chamei a Luísa, vamos ver se a Luísa aceita. Luísa, já te chamei. Estou esperando você entrar. Como você me disse, dá para entrar 3. Eu não sei se eu saio, se eu não saio. Eu nunca fiz isso na minha vida. Então, a gente está aprendendo juntos. Estamos aprendendo todas juntas. Então, chamei, Luísa. Não sei se você já aceitou, se não aceitou, se não vai dar para você aparecer. Mas já foi chamada aqui. Chamei de novo, vamos ver. Será que eu tenho que sair para ela aparecer? Ninguém me falou nada. Você falou, pode chamar, pode eu não sei. Eu também não sei. Vamos continuar, então. Ela não entrou, acho que aconteceu então, alguma coisa. Vamos lá. Ela tá entrando. Ela tá aqui. Tá aparecendo para mim. Aparece você em cima, eu de um lado e embaixo a Luísa do outro. A Luísa aí. Pronto, Luísa. Estamos nós 3 aqui. Essa é a Luísa. Boa noite, tudo bem? Tudo. Como vai? Vou bem falando. A Luísa é portadora de hidradenite também. E eu chamei a Luísa exatamente porque talvez ela tenha alguma pergunta que passe batido por conta de estarmos só nós duas. Ela perguntou sobre o óleo de copaíba, que seria a questão relacionada aí, como você falou, que você vai entrar nisso. E existem outras perguntas, já vou deixar aqui que você já vai responder, sobre o canabidiol. É canabidiol, né? Sim, é canabidiol. Se a homeopatia trabalha com esse tipo de ativo, né? Ou não, mas já está feita a pergunta. A Luísa está aí. Luísa, você quer continuar aqui? Você quer sair? Você quer fazer alguma pergunta? O que você quer? Eu quero que a doutora continue, porque está muito bom e eu não quero interromper ela. Então, vamos lá. Por favor. Eu estou anotando aqui, eu fiz algumas observações para eu não esquecer de pontuar. Então, eu já consegui pontuar sobre a homeopatia, o que é. Então, a homeopatia, nesse primeiro item, ela vai estar tratando da pessoa.
Então, a hidradenite vai ser como se fosse uma das manifestações que a pessoa tem. Então, eu vou tratar a pessoa com hidradenite como eu vou tratar a pessoa que na crise tem problema de estômago, vou tratar a pessoa com hidradenite da mesma maneira como a pessoa que tem enxaqueca na sua crise, entendeu? Como a hidradenite como uma das manifestações que aquela pessoa, que o organismo tem de oportunidade de colocar para fora seus estímulos nocivos. Em homeopatia, a gente chama isso de noxa. Sabe? É um termo muito, muito homeopático. São noxas, é bonitinho, é chique de falar, sabe? Uhum. Então, a gente tem noxas, estímulos nocivos externos e estímulos nocivos internos. E cada pessoa bota para fora de um jeito. Então, essa sequência aqui, desse primeiro, não vai diferenciar se a pessoa é portadora de hidradenite, se a pessoa é portadora de enxaqueca crônica, se a pessoa é portadora de gastrite, de síndrome do colo irritável. Inúmeras doenças são mecanismos de colocar para fora as noxas. Então, eu vou tratar a forma como a pessoa bota para fora e tentar ensinar o organismo que, meu filho, sabe... Eu gosto muito de brincar. Então, quando eu estou no consultório, eu chego na sala de espera, às vezes eu faço assim, bom dia, eu costumo atender de manhã, às sextas-feiras eu digo, bom dia, quem é a primeira vítima do dia? Eu faço isso. E quando tem paciente de outro colega, olha para mim assim, com aquela cara de que essa médica é doida. Então, eu tive uma aluna que eu sou, como professora, eu oriento e sou banca de monografias de fim de cursos, os TCCs. E uma aluna falou assim, mãe, vem se tratar com a minha professora, a banca dela era uma segunda. Falou, vem se tratar com a minha professora, passa no consultório na sexta-feira. Ela é doidinha, mas é gente boa. Aí eu falei, pronto, quer tirar 0, né? Nossa banca de TCC, né? Então essa seriedade dos primeiros 30 minutos vai caindo por terra depois de meia hora. Entendi. Então, eu vou tratar a pessoa com hidradenite. Então a pessoa vai dizer assim, então, é o perfil. É o perfil quente, é o perfil fogo, é o perfil pita, sabe? De acordo com a linguagem que for. Pra gente, são os pacientes sulfúricos, são os pacientes psóricos, são nomes na homeopatia que são pacientes que botam para fora pela pele. Então, todos os perfis homeopáticos que botam para fora pela pele são medicamentos úteis para tratar pacientes com hidradenite. Aí existe uma segunda linha de homeopatia, que é uma coisa que, eu me lembro, há uns 10 anos, quando eu fui contar sobre as experiências de tratamento de pacientes em enfermaria, de pediatria, no hospital universitário onde eu sou professora, e um professor, um senhor antigo, muito antigo na homeopatia, me perguntou assim, no fim de 1h30, 2 horas de conversa, perguntou assim, afinal, Débora, você é unicista, pluralista, complexista, você é alopata, afinal, você é o quê? Eu falei assim, eu sou o que o paciente precisa que eu seja. Ora essa, se o paciente chega para mim com uma crise em fase 2, em que eu preciso usar um antibiótico local, um antibiótico via oral, e o remédio homeopático no Brasil, ele não é pronto entrega. Então, eu vou fazer uma receita numa sexta-feira, 11 horas da manhã, o remédio vai ficar pronto na segunda de manhã. Eu vou deixar meu paciente sofrendo por 72 horas, sem fazer uma intervenção, um anti-inflamatório, uma dose de corticoide para segurar aquela inflamação. Ele tem trabalho no fim de semana e vai ter que ficar assim porque tem 2 bolotas nas axilas? Óbvio que não. Então, a homeopatia, como eu estava dizendo no início da live, seria muito importante naquele início. Seria bom que o paciente com hidradenite procurasse a homeopatia no início da hidradenite. Ou numa fase, talvez, de remissão.
Quer dizer assim, chega no consultório dizendo assim, Débora, eu tenho hidradeniite há anos e nessa crise eu não quero usar antibiótico. Eu digo, lamento, você vai usar antibiótico, anti-inflamatório, você vai usar tudo que tem disponível, inclusive a homeopatia. Por quê? Porque na crise, hoje, sexta-feira, o seu remédio fica pronto na segunda. Mas, quando a gente já conhece o paciente, a gente já consegue fazer aquela segunda linha, que era a minha segunda parte da live, que são medicamentos de ação local, como a copaíba, o canabidiol especificamente na homeopatia, a gente não tem o hábito de usar de ação local, porque não pra gente é uma substância que tem outros efeitos em termos homeopáticos. Então, o canabidiol fica mais útil no tratamento de pessoas por meio de especialistas que não são homeopatas. Porque a homeopatia não tem o hábito de usar o óleo de canabidiol. Certo. Mas então posso ir para a segunda etapa? Então, quando esse colega, não é há 10 anos não, ixi, a gente fica, quando a gente começa a chegar no ENTA, quando a gente está no ENTA, a memória da gente diz assim, foi há 5 anos, não, foi há 10. A gente diz, foi há 10 anos, não, foi há 15. Então, quando ele me perguntou, afinal, você é o quê? Eu falo, sou o que o paciente precisa. Então, se o paciente me permite, não é permitir não só de dizer, Débora, eu permito que você me trate assim, mas se o organismo do paciente, a forma como o paciente está, a saúde dele está no presente, me permite que eu dê o medicamento só do perfil, seja uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por dia, só do perfil, nossa, que maravilha. Se eu tenho que usar medicamentos do tipo complexistas, pluralistas, porque o paciente está em crise e eu preciso que ele tenha um medicamento SOS em casa, eu também vou usar. E normalmente eu uso as duas linhas. Porque eu não uso somente o medicamento da crise e não somente o medicamento do perfil. Eu costumo usar os dois. Entendeu? Não então anula. Não anula. Não anula. Tá. Não anula porque um ajuda o outro. Inclusive, é muito bom quando a gente associa, quando o paciente chega em crise, e a gente consegue associar os medicamentos alopáticos, que a gente chama de clássicos, é o que a gente compra na farmácia, com o medicamento homeopático, um não invalida o outro. Há pouco tempo, eu tive um paciente com uma hidradeniite, um senhor, em torno de 50 anos, e que já não é mais tão a faixa etária, nem o público mais comum de hidradeniite, com uma hidradeniite severa na axila. E ele, Débora, eu posso usar o meu creme antibiótico? Eu falei, pode. Vai alternar o antibiótico com o creme homeopático. Vai alternando. Eu posso usar a bolsa de água quente? Eu pode e deve. Você vai me prescrever antibiótico via oral? Eu falei, lógico. Olha o tamanho disso, tá com infecção secundária, está quente, tá dolorido, tá latejando, sintomas de infecção e inflamação grave. Não vou deixar você tá com reação ganglionar, tava com reação de gânglios, tava fazendo gânglio de pescoço. Eu falei assim, não, você não vai ficar, não vai anular uma coisa a outra, foi exatamente a pergunta dele. Não, vai usar os dois. Aí, o que aconteceu? Ele teve uma segunda crise. Na segunda crise já foi mais suave. Eu falei, vamos tentar segurar só com a pomada, só com o sabonete antisséptico, antibacteriano, bactericida e a homeopatia, vamos tentar. Conseguimos segurar. Na terceira crise, seguramos só com homeopatia via oral e água quente. Então, quando me perguntam, eu estou colocando aqui os pontos, como a hidradeniite tem como características a inflamação muito severa, o calor, rubor, fica vermelho, fica quente, lateja, forma secreção que pode encruar ou precisar botar para fora, precisa estourar. Então, a homeopatia na parte específica pode atuar em todas essas fases. Então, quando está numa fase inicial inflamatória, independente do local, se é axila, se é de baixo, a gente fala muito axila e virilha, porque são áreas muito comuns, mas axila, debaixo dos seios, na área da região perianal,
embaixo do escroto, entre as coxas, na virilha. A questão é que a homeopatia está essa característica. Está inflamado, está quente, a gente tem medicamentos específicos. Igual, por exemplo, igual para uma rinite. É uma coisa muito comum, quando as pessoas dizem assim, eu tenho rinite. Eu pergunto, como é a sua rinite? Minha rinite é normal, como toda rinite. Não. Cada um tem uma rinite. A minha rinite é mais de entupir. A rinite do outro não entope tanto, mas coça que parece uma cara na urtiga. A rinite do outro mais escorre do que coça e entope. Não, homeopatia são remédios diferentes. Então, aquele paciente com uma hidradeniite hiperinflamada, quente, vai ganhar uma beladona, local e via oral. Um paciente, por exemplo, que ela não está tão inflamada, não está pulsando, não está quente, mas ela está com aquela cabecinha amarela, doida para estourar, doendo, aquela dor que tipo vai estourar, eu preciso estourar isso, eu preciso estourar isso. Vai ganhar, por exemplo, um Cirtopódium, que é chamado carinhosamente o bisturi da homeopatia. A gente dá essa medicação rapidinho, o bicho faz assim, puff, e drena. Eu até aviso o paciente, olha, você vai tomar, quando você tomar isso, não saia com uma gasezinha, porque vai estourar. E na hora que estourar e que essa secreção sair, às vezes com odor mais forte, precisa ter uma proteção. Então, nesse dia, dependendo do paciente, se ele for aquele paciente mais quente, sulfúrico, sanguíneo, pita, fogo, sabe? Gasolina no fogo. Se for esse tipo de paciente, eu chego a dar um atestado, juro. Eu digo, olha só, para não ficar. Vai fazer, hoje é sexta-feira, normalmente eu atendo sexta, então meus exemplos caem. Eu atendo sexta há mais de 10 anos, então eu acabo dando muito exemplo desse tipo. Eu vou tentar fazer o remédio dose única, eu ligo para a farmácia. Tem como fazer hoje para pegar 5 da tarde? Às vezes dá. Dependendo da quantidade de, por exemplo, épocas que tem feriado, a farmácia não consegue fazer com tanta pressa. Então, dependendo, eu ligo para a farmácia, tem como fazer? Faz hoje às 5 horas. Aí o paciente vai tomar, a partir de hoje, sexta-feira, 5 horas da tarde, vai tomar o medicamento? Ok, amanhã, fim de semana, se não for trabalhar, beleza, esse negócio vai estourar. Mas, se o remédio for ficar pronto segunda de manhã, eu digo, olha só, você vai tomar essas gotinhas de 30 em 30 minutos até estourar. Quando estourar, vai estourar dali umas 3 horas. Quando estourar, você vai tomar de hora em hora até acabar de drenar. Nesse dia, eu tenho que mandar o camarada ficar em casa. Porque imagina, se a pessoa está no trabalho com, tipo eu, jaleco branco, Nossa. com uma blusa por baixo, aquele negócio estoura. Aquele pus todo se derramando. Imagina do tamanho de um limão pequenininho. Daquele limãozinho miudinho que a gente gosta de botar no fundo do doce de leite. Eu morei muito ano em Minas. Muito tempo em Minas. Então, que a gente gosta de pôr no fundo do doce de leite, pôr doce de leite no garrar na panela, enquanto fica lá o leite de vaca, que a gente pega bem na roça, tipo 10 litros para fazer um de doce de leite. E a gente bota uns limãozinhos miudinho no fundo do tacho para ele não colar. Aquele limão, aquele negócio que fica daquele tamanho, em vez de ficar do tamanho de uma ervilha, fica do tamanho de umas 10 ervilhas juntas, de um negoção. Então, a homeopatia tem esse conjunto de medicações que servem tanto para diminuir o edema, diminuir a dor, fazer com que ele estoure mais rápido, porque alivia muito a dor quando estoura. Alivia muito. Medicamentos que fazem com que... Qual que é o meu objetivo quando um paciente chega para mim? Não é só tratar o paciente perfil e tratar a crise. Eu também quero tratar a prevenção. Quero também que ela não venha a acontecer. Isso o remédio de perfil ajuda muito. Por quê? Porque ele ajuda que a pessoa fique mais resiliente àqueles motivos que fazem o corpo explodir. Explode na hidradeniite, que é o caso da nossa conversa de hoje. Então, o que eu espero sempre com o tratamento homeopático? Eu digo isso para os meus pacientes. Que as crises, porque são crises, né? Crise e remissão, crise e remissão, crise e remissão.
Uma hora essa crise de remissão começa a coalescer e entra em fase 2 e fase 3. Então, é que as crises fiquem mais suaves, por isso eu gosto desse exemplo, mais suaves e mais espaçadas. Em alguns pacientes é muito comum que aconteça uma coisa ou outra. Então tem paciente que a crise continua vindo, tipo, me diga se tá de 0 crise nenhuma e 10 a pior crise que você já teve. Tem paciente que continua tendo crise nível 10 de ruim. Mas em vez de vir uma vez por mês, vem a cada 2, a cada 3, a cada 4, a cada 6, a cada 1 ano. Tem paciente que a crise continua com a mesma frequência, todo mês, no caso das meninas igual menstruação, todo mês batendo ponto, sabe? Entretanto, no primeiro mês ela vem nota 10, no segundo mês ela vem nota 8, no terceiro vem nota 5, nota 3. O que eu, como médica, e o que meu paciente mais gostaria? Que acontecessem os dois. Às vezes acontece um, acontece o outro, e às vezes os dois. Ela faz exatamente isso, diminui a intensidade e diminui a frequência. Então, a homeopatia vai trabalhar com a prevenção e trabalhar com o tratamento. Então, mas o tratamento com o que o paciente me conta, Débora, eu estou sem crise. Entretanto, as minhas crises costumam ser como? Então, a gente deixa um vidrinho SOS. Minha crise costuma ser vermelho, intenso, axila, costuma ser virilha. Então, o paciente já sabe, muitas vezes, como é a crise, porque hidradenite raramente é um primeiro diagnóstico. Normalmente, o paciente começa com uma espinha muito grande, um furúnculo, e é isso que dá mais nervoso. Mas sabe que não é a gente fica muito aborrecido quando a gente não acha no primeiro diagnóstico. Entretanto, lesões desse tipo é uma coisa clássica na medicina que a gente vá para os 70%. 70% das lesões com essas características ou são furúnculos ou são espinhas muito mais intensas. Mas quando eles não respondem ao tratamento para furúnculo ou para espinha, entra o diagnóstico diferencial, que é o terceiro, que é a hidradenite. Então, o que a gente tem que lutar bastante é para conscientizar os colegas que o primeiro diagnóstico pode ser pensado como hidradenite. Tá. Sabe? E isso é muito difícil, porque às vezes o paciente passa de 1, 2, 3. Como homeopata, não costuma ser um profissional de primeira escolha. Vou lhe dizer que é uma coisa muito comum. O paciente chega pra gente e diz assim, Débora, eu já fui a 10 dermatos, eu já fui a 10 endócrinos, eu já não aguento mais, você é minha última esperança. Eu falo, poxa, então eu não vou morrer nunca, porque a esperança é a última que morre. Então eu vou ser a última a desencarnar, porque a esperança é a última que morre. Aí a gente dá uma boa risada. E também tem a turma que vai no início, que é a turma que gosta já de se tratar com coisas naturais, abre o quadro e diz, eu não quero me tratar com antibiótico, vou procurar um homeopata, porque já conhece a homeopatia para outras questões. Então é uma coisa muito comum pegarmos os extremos. Um paciente que a gente é o primeiro a atuar, então isso é ótimo. E às vezes a gente é o último, sabe? Tipo a última esperança. Nesse caso é que a gente usa muito tratamento coadjuvante. A gente faz o que ele já fazia, de maneira que a cada crise ele precise de menos antibiótico, menos anti-inflamatório, menos corticoide, menos intervenção. Aí ele precisa de homeopatia, cada vez menos homeopatia, até que a hidradenite vire o sinal de alerta, sabe? Estou a 100 crises durante 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aí eu mudo de emprego, vou para aquele trabalho, pego um chefe chato, intransigente, não consigo engolir aqueles sapos, o meu corpo diz, chega de sapo, eu vou pôr isso tudo para fora. Na pessoa tal, vai pôr para fora como uma dor de garganta. Na outra pessoa, vai pôr como uma pilha de tersol e calásios. Na tendência da hidradenite, a pessoa vai dizer, gente, tem 3 anos que eu não tenho crise. Aí agora eu tive uma crise. Por quê? Aí vem o papel do homeopata. Que em vez de, você tá com hidradenite, antibiótico, anti-inflamatório, corticoide e compressa quente.
Não, não é protocolo. Eu vou perguntar para você. Por que você está tendo essa crise? É uma pergunta muito clássica na homeopatia. Por que você está tendo isso? Por quê? Aí o paciente diz para mim, ora, se for dos quentinhos, se for dos esquentados ligados no 220, vai virar, ô Débora, eu tô aqui para descobrir. Eu não tô aqui para você me fazer pergunta por que eu tô tendo hidradeniite, ora essa. Eu tô aqui para saber por que eu tô tendo hidradeniite. Eu vou dizer, então vamos descobrir junto. O que aconteceu na sua vida quando você estava nessa época que teve hidradeniite? Vai me contando. Aí quando você percebe, você foi se consultar por causa de uma hidradeniite e saiu de lá contando daquela infância que você separou dos seus pais lá com 10 anos de idade. E quando você teve a separação, um trauma muito severo, você teve a sua primeira crise de hidradeniite na puberdade. Porque os hormônios alteram muito. Por isso que a gente usa muito antiandrogênicos. A gente usa medicamentos que aumentam os hormônios femininos e diminuem hormônios masculinos. A gente usa Rocutan, a gente usa infliximab. A gente usa essas substâncias todas para fazer nivelação hormonal. Mas de onde vem a alteração hormonal primeiramente? Sim. Então é uma cascata. Eu tenho uma cascata, eu tenho uma alteração emocional que fez uma alteração hormonal, eu tenho uma alteração hormonal que estourou numa hidradeniite. Aí eu vou tratar a parte hormonal, vou tratar a origem das causas lá atrás. Então a homeopatia vai tratando igual caixa d'água, sabe? Igual cebola. Só que eu não posso fazer como eu faço com a caixa d'água. Eu não posso ir lá no registro geral da caixa d'água, que está lá com a lama lá sentada, que é a causa da hidradeniite, aquele fundo da caixa d'água, as paredes da caixa d'água, e sair com um escovão. Não, eu tenho que tirar a água. Senão os canos vai sair lama pelos canos tudo. Aí além de ter uma crise de hidradeniite, a pessoa vai ter uma crise de diarreia, vai ter uma crise de brutueja, vai ter crise de enxaqueca. Porque é como se a gente abrisse o registro geral do organismo. Eu não posso assim, eu tenho que ir no ritmo do corpo. Eu tenho que respeitar a pessoa. Então, se o ritmo do corpo, porque nem sempre a hidradeniite abre naquelas pessoas quentes, não. Às vezes ela abre assim, vem devagarzinho, vem aquele vermelhãozinho, uma semana de vermelhãozinho, uma semana com a bolinha o vermelhão. Outra semana latejando, sabe aquelas pessoas que a coisa vai lenta? Aí não adianta essa pessoa que é lenta no adoecer também querer que o tratamento seja assim. O tratamento vai à medida que quanto mais rápido é o adoecimento, também mais rápido é a melhora. Mas também quanto mais encontrar o tratamento, mais tempo também costuma levar a melhor. Então a gente precisa se respeitar. Respeitar nosso corpo e dizer, eu tô te entendendo, eu tô usando a axila porque é o que tá na visão didática. É olhar para mim e dizer assim, meu filho, eu tô te entendendo. Eu sei que você tá querendo me mostrar que tem alguma coisa errada comigo. Uai, esse trem não tá bom, tem caroço nesse angu. Então eu vou procurar um médico homeopata para desencaroçar esse angu e impedir que no próximo angu ele encaroce, literalmente. Então, esses Doutora dois Débora, mecanismos são muito úteis. 7h55, Ah, 7h55. verdade! Isso, eu queria salvar e poder voltar. Nós conseguimos fazer isso? Tem condição? Tem condição para você, doutora Débora? Tem sim, Tem, claro. Luísa? E aí a gente volta com as perguntas. Isso, eu vou tentar ver se eu consigo salvar e eu volto, tá bom? Então a gente pode fazer assim, encerra essa live e reinicia outra, porque você vai ter 2 arquivos salvos. Tá? Exatamente. Vou tentar, gente, tomara que dê certo. Vamos ver aqui. Aperta o xizinho e põe no IGTV. Oi? Aperta o quê? O xizinho em cima. Mas daí vai salvar. O xizinho não vai encerrar? Então, você vai encerrar. Isso. Daí vai aparecer, salvar no IGTV. Você aperta lá, salva no IGTV. Deixa eu ver se eu não vou fazer besteira aqui. Não, mas senão nós vamos ter que repetir. Espera aí, não está aparecendo nada aqui, ó. Aperta o xizinho, ah lá.
É encerrar vídeo, né? É isso aqui? Isso. Isso.